Olá, meu nome é Vinícius Nascimento e nós vamos conversar sobre aspectos básicos da ultrassonografia cardíaca focada. Bom, os objetivos dessa aula é mostrar a definição de focos, que é o ultrassom cardíaco focado, qual o equipamento adequado, as características do exame, as indicações, as janelas ecográficas, mostrar que o focus, ou o FATE, a ecocardiografia focada cardíaca, ela depende de respostas binárias, bom, ruim, sim, não, cheio, vazio, Tem algumas limitações e ela é diferente da ecocardiografia transtorácica. Bom, aqui tem algumas referências para que vocês leiam. Então, a gente coloquei uma foto de um aparelho bem antigo, Um aparelho bem antigo. Então, é para dizer que no cantinho aí do centro cirúrgico você tem um ultrassom, com um probe curvo, ou às vezes você tem um belo aparelho, de ecocardiografia 3D com um transdutor setorial, mas a gente só precisa que ele tenha o módulo B-Mode de imagem, que a gente consiga controlar ganho e profundidade, que a gente está acostumado nos acessos vasculares profundos, e um probe de 2 a 6 MHz. Indicações. As indicações para o uso da ecocardiografia focada, da ultrassonografia focada cardíaca é para parada cardíaca, tamponamento cardíaco, instabilidade hemodinâmica e falência cardíaca. Você vê que são momentos de grande gravidade em relação ao paciente. E a gente tem que falar para vocês que são tantas horas para que você tenha uma curva de aprendizado e segurança para diagnosticar algumas dessas patologias. Qual o probe ideal? O curvo, que a gente falou, de 4 a 6 MHz, e o setorial moderno da ecocardiografia transtorácica também a gente faz. Posição do probe. A gente são 3 os lugares em que a gente coloca o probe. Na região paraesternal esquerda, na região apical e na região subcostal, tá certo? Na região paraesternal esquerda, a gente vai ter o eixo longo, em que a gente vê aqui, a aorta, a válvula aórtica, a válvula mitral, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Então aqui a gente vê o pericárdio, então se a gente tem alguma efusão, pericárdica, a gente consegue ver, tá certo? A gente pode até ver grosseiramente, mas não é, problemas valvulares através do Collor, Então a gente também consegue ver. Quando a gente consegue o eixo longo, no paraesternal esquerdo, o que acontece? E gira 90 graus, a gente vai para o eixo curto, Então, o eixo curto, a gente vê os músculos papilares, a gente vê a noção de contratilidade, a gente vê que essa câmara é uma câmara bem dilatada, Enquanto essa aqui, a gente pode... Os papilares, eles estão quase se beijando, Tem uma cavidade bem diminuída, então a gente pode concluir, às vezes, que a gente está com uma resistência vascular sistêmica baixa, dependendo de como a gente está, ou a gente está hipovolêmico. Esse é um paciente cuja contratilidade não é boa, então a gente pode concluir, que às vezes uma ajuda com alguma droga, ou até às vezes um balão intraórtico também, para ajudar esse paciente, seria bem-vindo, Então a gente tem também o apical, tá certo? Em que a gente vê, as 4 câmaras, tá certo? A gente consegue avaliar a diástole, a gente consegue avaliar o tamanho do ventrículo, se o ventrículo está cheio, se o ventrículo está vazio, se a gente tem líquido
em volta, né, do coração, né, e assim um pouco mais avançado e não é no eco focado, a gente pode avaliar antes do paciente ser anestesiado, a avaliação diastólica desse paciente, a gente pode analisar débito cardíaco desse paciente, né, então muitas coisas que podem ajudar a gente. Ok? Então aqui a gente vê que as câmaras direitas estão bem alargadas. Falando agora da janela do subcostal para avaliação da cava inferior. A gente percebe que a avaliação da cava inferior no ciclo respiratório desse paciente, olha aqui, ó, ela altera pouco o seu diâmetro, enquanto aqui, ó, ela altera bastante. Isso é um sinal, não que o paciente precise de volume, mas aqui é um sinal de que se você passar volume para esse paciente, ele aceita. A gente não sabe a situação hemodinâmica desse doente, mas a gente vê que volume ele aceita, tá certo? A gente tem algumas limitações, né? Operador e máquina dependente. É claro que a gente fala que a gente precisa de uma máquina simples e que são 3 janelas que se você fizer uns 30, 40, 50 casos, né, que você pode fazer na sua recuperação pós-anestésica, por exemplo, as janelas ou para avaliação do paciente, né? Então assim, quando você tem um operador experiente, quando você tem uma máquina boa, claro que o exame vai ser melhor. Tem a limitação de ser qualitativo, a gente não faz nenhuma conta, né? A gente não dá nenhum dado, é só bom, ruim, cheio, vazio, né? E o outro problema é que ele é executado em momentos de urgência, né? Então isso já gera uma certa insegurança do examinador ao fazer o exame, tá certo? Focus, ele é a ecocardiografia transtorácica? Não, né? Não é pura e simples, é uma parte, né? Então, assim, a ecocardiografia transtorácica, você tem padrões quantitativos, né? Você usa recursos ecocardiográficos avançados, 3D, cálculos hemodinâmicos, né? Você precisa de uma curva de aprendizado grande, né? E é claro que a pessoa que domina o transtorácico, ele vai ter uma segurança gigante ao realizar o ultrassom cardíaco focado. Porém, o treinamento, né, que até a Anestese oferece no primeiro módulo de ecocardiografia perioperatória, ele te dá bastante tranquilidade para você sair treinando e ficando cada vez mais proficiente em realizar essas janelas, certo? Obrigado.